Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Samantha, eu sou médica anestesista e meu objetivo aqui hoje é que de uma vez por todas você saiba diferenciar uma gasometria venosa de uma gasometria arterial para que você entenda quando você vai solicitar uma e quando você vai solicitar outra. Mas antes disso, solta a vinheta. O primeiro passo para que você tenha clareza na sua solicitação é você entender a diferença de uma gasometria venosa para uma gasometria arterial. Quando a gente fala da diferença desses dois tipos de amostra, a gente fala de diferenças macroscópicas e a gente fala de diferenças microscópicas. Quando a gente fala de diferenças macroscópicas, a gente fala de cor e a gente fala do caráter pulsátil ou não da amostra. A gente aprendeu lá na escola, não foi nem na faculdade, de que amostras arteriais, sangues provenientes da artéria, são ricos em oxigênio. Logo, eles são aerados e eles têm uma coloração mais vermelho vivo. Quando a gente fala de um sangue coletado da veia, a veia possui um sangue pobre em oxigênio. Logo, vai ter uma coloração vermelho mais escuro. Quando a gente fala da coleta de um sangue proveniente de uma artéria, a artéria tem uma característica pulsátil, logo uma gasometria arterial vai ter um sangue pulsátil. E quando a gente fala da coleta de sangue de uma veia, veia tem uma característica de fluxo não pulsátil, a amostra vai ser proveniente de um vaso não pulsátil. Mas concorda comigo que isso não é tão preto no branco assim? Isso porque se a gente estiver falando de um paciente hipoxêmico, essa amostra arterial pode não ter uma coloração tão vermelho vivo assim. Enquanto que se a gente estiver falando de um paciente chocado, apesar do sangue ter sido coletado de uma artéria, ele pode não ter uma característica tão pulsátil assim. Então a gente não pode única e exclusivamente, de forma cega, se basear nessas diferenças macroscópicas. A gente vai precisar se basear em diferenças microscópicas. E quais são elas? A gente vai falar da constituição desse sangue. Quando a gente fala de uma gasometria venosa, a gente vai falar de uma gasometria que tem, em geral, saturações de 60% a 80%. Isso sempre parâmetros de gasometrias normais. Além de uma saturação de 60% a 80%, ele vai ter uma PO2 que, em geral, é bem baixa, de 20 a 40 milímetros de mercúrio. E valores de CO2 que ficam ali acima da amostra arterial de 3 a 5 milímetros de mercúrio. Então, se a gente considera o valor da PCO2 numa gasometria arterial normal de 35 a 45, a gente vai falar de valores de PCO2 numa gasometria venosa de 40 a 50 milímetros de mercúrio. Agora, quais são os valores normais quando a gente fala de uma gasometria arterial? Quando a gente fala de uma gasometria arterial, a gente vai falar de uma saturação, lembra, um sangue rico em oxigênio, alta, acima aí de 96%. A gente vai falar de uma concentração de oxigênio de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Aí, pelo menos 60%. Se a gente estiver falando de um paciente que tenha concentrações mais baixas de oxigênio. A gente vai falar de uma PCO2, como eu acabei de te falar, de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Isso tudo considerando gasometrias arteriais dentro da normalidade. Então você reparou comigo que a gente tem variações significativas nos valores da saturação, da PO2 e da PCO2? Então, se eu estiver diante de um paciente no qual eu quero avaliar esses parâmetros, faz diferença eu solicitar uma gasometria arterial, uma gasometria venosa. Então, se você quiser fazer um ajuste de uma ventilação mecânica, se você estiver diante de um paciente que está recebendo suplementação de oxigênio e você precisa avaliar desmame ou aumento desse fluxo, se você estiver diante de um paciente com um DPOC descompensado, você vai obrigatoriamente precisar solicitar uma gasometria arterial, para que você consiga avaliar PO2, PCO2 e saturação. Agora, quando eu falo em um paciente no qual o meu objetivo é avaliar pH, bicarbonato e base excess, olha, nem perde neurônio com isso. Tanto faz você solicitar uma gasometria venosa ou uma gasometria arterial. A diferença, ela é praticamente
insignificante. Eu não vou nem te falar qual é a diferença, porque eu não quero que você ocupe espaço no seu cérebro com esse tipo de informação. Então, se você quiser única e exclusivamente avaliar pH, PCO2 e Base Excess, um grande exemplo é o paciente com uma cetoacidose diabética, no qual você vai solicitar gasometrias horárias e vai tomar 4 decisões a cada hora através dessa gasometria. Você pode, por exemplo, solicitar exclusivamente uma gasometria venosa. Não precisa ser uma gasometria arterial. E por que você pode solicitar e você vai dar preferência para uma gasometria venosa? Porque ela é muito menos dolorosa do que uma gasometria arterial. Muito menos. Não tem por que você expor o paciente a uma coleta arterial, sendo que tanto faz, os parâmetros eles são praticamente idênticos nos dois tipos de amostra. Então eu espero que depois de hoje você nunca mais tenha dúvida quando você vai solicitar uma gasometria venosa ou uma gasometria arterial, porque você entendeu a diferença de cada uma delas. Dentro da comunidade Tubaclass, a gente tem um curso exclusivo sobre gasometria, onde você vai aprender sobre identificação de distúrbios simples, múltiplos, como você trata um distúrbio metabólico, um distúrbio respiratório, os casos clínicos, ou seja, tudo o que você precisa para que nunca mais gasometria seja um problema na tua vida. E eu acho que você já tem essa consciência de que gasometria é o exame que a gente mais analisa no plantão. Te vejo na próxima aula, na aula da comunidade Tubaclass.